O Fundo Monetário Internacional considera que as pensões em Portugal são muito elevadas, que há efetivos a mais na educação e nas forças de segurança e que há margem para subir as taxas moderadoras na saúde e reduzir alguns dos serviços prestados. As conclusões fazem parte do relatório pedido pelo Governo para auxiliar no corte dos 4 mil milhões de euros na despesa pública. É esta a hora das reformas inteligentes de um Estado grande, ineficiente e que concede privilégios injustos. São estas as palavras do FMI num relatório enviado ao Governo que diz onde podem ser encontrados os tais 4 mil milhões de euros. Pode-se dizer que o documento ataca praticamente toda a estrutura do Estado. O caminho é cortar nos salários dos funcionários públicos, no número de trabalhadores e também reduzir significativamente as pensões. E começando pelos funcionários públicos, são os professores, os médicos e as forças policiais os principais alvos. Para o fundo, os professores públicos são relativamente privilegiados. O problema ficaria resolvido na redução de 30 a 50 mil docentes e no aumento do horário de trabalho para 40 horas semanais, por exemplo. Os médicos poderiam receber menos pelas horas extra, mas para a saúde o FMI diz ainda que há margem para subir as taxas moderadoras. Já nas forças de segurança, o número de funcionários é excessivo. O Estado paga muito aos funcionários públicos e, por isso, para além da redução do número, há margem para reduzir os níveis salariais e mesmo os ordenados mais baixos. Afinal, diz o Fundo Monetário Internacional, quem recebe menos no Estado português não está em risco de pobreza. Nas reformas, o FMI diz que o sistema é injusto e que as pensões pagas são generosas e por isso dá várias alternativas. Aumento da idade da reforma para 66 anos, proibição de aposentações antes dos 65 ou um corte em 20% nas reformas da Caixa Geral de Aposentações. Para o fundo, o subsídio de desemprego é ainda demasiado generoso, longo e elevado, favorece os mais velhos e deixa de fora os mais novos. Então, uma solução é cortar e reduzir. Por exemplo, ao 10º mês, todos os beneficiários receberiam o equivalente ao subsídio social de desemprego, que pode ser de pouco mais de 400 euros. Desta forma, acreditam os peritos, haveria um maior incentivo à procura de novo emprego. Estas são algumas ideias deixadas pelo FMI que o Governo não quer publicar, mas que vão marcar certamente o debate da reforma do Estado, que terá agora como ponto alto fevereiro, com o Executivo a apresentar propostas, e depois o verão, prazo final para terminar o debate na sociedade portuguesa. Vale a pena olharmos ainda com mais detalhe para a área do relatório dedicado às pensões. O Fundo Monetário Internacional deixa fortes críticas ao sistema de pensões em Portugal e propõe uma reforma profunda, aumento da idade da reforma, cortes, alterações nas regras futuras ou mesmo um novo limite máximo. O FMI considera que as reformas em Portugal são generosas e que o sistema é injusto e insustentável. Para isso, define 3 caminhos que o Governo pode seguir. O primeiro, mais soft e menos preferido pelo fundo, é o de manter os cortes num formato semelhante ao atual. Por exemplo, cortar determinada percentagem a todas as pensões acima de um patamar. Por outro lado, os subsídios iriam continuar suspensos e só voltariam a ser pagos consoante a evolução da economia nacional. O segundo cenário traçado pelo FMI vai mais longe e tem como alvo as pensões futuras. Primeiro, a idade da reforma passaria para os 66 anos, depois a fórmula seria uniformizada. Por outro lado, passava a ser proibido deixar a vida ativa antes dos 65, exceção só mesmo para quem tem descontos de 40 anos ou alguma espécie de incapacidade. Por fim, a partir do próximo ano, as regras para as reformas dos funcionários públicos seriam iguais à segurança social. Por último, o FMI traça um outro caminho, mais radical, mas o seu preferido: mexer na fórmula de cálculo das pensões atuais. Primeiro, reduzir em 20% o valor das reformas da Caixa Geral de Aposentações. Depois, recalcular todas as pensões e aplicar um fator de sustentabilidade. Neste cenário, seria ainda definido um valor máximo que chegaria pouco acima
dos 5.000 euros. Fica assim parte do mapa que o Governo pode agora seguir no debate público sobre a reforma do Estado. Adolfo Mesquita Nunes e Eduardo Cabrita Jaime Quezado são convidados deste Em Foco. Obrigado a todos pela vossa presença. Adolfo, comece por si. Estas indicações contidas no relatório do FMI são uma espécie de via única, via obrigatória para garantir o futuro do país? Boa tarde. O próprio relatório do FMI começa por dizer ou dar alguma resposta a essa questão. Eu estou a traduzir ao mesmo tempo que estou a falar, porque o relatório está em inglês, mas o relatório fornece alguns contributos iniciais para a reforma das despesas do Estado e oferece um menu de reformas potenciais sem definir a exata magnitude da despesa que deve ser cortada em cada uma delas. E, portanto, oferece aqui, no fundo, um conjunto de cenários cabendo ao governo português seguir ou não os cenários que são aqui fornecidos. E isto não é, se me permite, não é uma opinião, é um facto, aquilo que está aqui registado. E, portanto, eu queria realçar isso, independentemente de eu não encarar com qualquer apreensão este relatório, a verdade é que é uma decisão do Estado português e cabe ao Estado português avaliar estas medidas e, sobretudo, aferir algo que os técnicos do FMI não têm por obrigação a aferir e que tem que ver também com a constitucionalidade de algumas das medidas, onde eu imagino que algumas delas, à partida e de uma leitura rápida do relatório, eu penso que se possa colocar essa questão e por pragmatismo, acho que nem sequer devemos avançar para medidas que possam ser de constitucionalidade duvidosa. Eu gostava de realçar um facto que me parece importante e que eu registro com alguma satisfação, porque eu várias vezes neste programa tenho dito que, sobretudo nas despesas sociais, não se trata tanto de saber se estamos a gastar demais, e em alguns casos eu até digo que estamos a gastar aquilo que devemos, mas se a forma como estamos a gastar é uma forma proporcional, que se dá os resultados proporcionais àquilo que gastamos. E é precisamente isso que, na despesa social, que não nas pensões, o relatório do FMI vem dizer que o que se está a colocar em causa é muitas das vezes a eficiência dos nossos programas, da forma como nós efetuamos esta despesa e, portanto, eu parece-me... Enfim, é com particular satisfação que eu registro isso, porque é algo que eu tenho repetido ao longo do tempo. Eduardo Cabrita, este relatório deixa-o apreensivo, de alguma forma? Vamos lá ver o seguinte, a reforma do Estado, ou melhor, a discussão sobre que tipo de Estado queremos é algo que deve ser feito e deve, aliás, gerar desejavelmente não soluções imobilistas, mas deve assentar numa visão que tenha um objetivo de médio prazo, isto é, que transcenda o ciclo político do momento. É assim que o PS está ligado às mais significativas reformas de Estado dos últimos tempos. As reformas feitas na Segurança Social, as alterações estruturais no sistema de educação. Tal como, por exemplo, enfim, o professor Cavaco Silva está associado ao despesismo, à má utilização de fundos comunitários, à criação do monstro com base, por exemplo, um novo sistema remuneratório de quando era Primeiro-Ministro. São elementos estruturais com efeitos a médio e longo prazo. Segundo, e portanto, este debate deve ser feito, não pode ser afundilado, não pode ser feito por encomenda externa e não pode ser feito num prazo estrito, se quisermos que seja um debate gerador de consensos. Segundo, este relatório destrói a fraude daquilo que era o discurso da atual maioria, que era a conversa das gorduras do Estado, que era a conversa dos consumos intermédios, era exatamente isso. Propaganda rasteira para efeitos políticos imediatos. Terceiro elemento estruturante que está em causa neste relatório, sem deixar de notar aquilo que foi hoje o desconcerto do Governo ao longo de todo o dia, vários ministros apanhados impreparadamente, responderam as coisas mais diferentes, desde não comento consultores, a isso tem vários erros de fundamento, a outro nós não tomaremos medidas irresponsáveis, Aguiar Branco, Mota Soares, Nuno Crato, apanhados em iniciativas várias. Bom, a meio da tarde, a voz do chefe veio dizer, isto é um relatório muito bem pensado e que nós teremos
visão oficial, conferência de imprensa, pelo secretário de Estado, Carlos Moedas. Mas este relatório configura, em bom rigor, o completo fracasso da política deste governo. E, em bom rigor, significa um segundo memorando. Isto é, significa que, pós-setembro, reconhece o fracasso total da estratégia económica seguida em 2012, cujas contas não estão ainda fechadas, mas a UTAU dizia esta semana que até novembro o Governo tinha atingido 45% do seu objetivo de consolidação, excluindo as medidas extraordinárias, e portanto é pouco provável que realize 55% em dezembro, não é? Não foi isso que o Otávio disse. Pois, o último relatório que o Otávio admite mesmo que... Em segundo lugar, bom, relativamente a 2013 as incertezas são totais e, portanto, o que isto significa é que em setembro o que temos não é o normal retomar dos mercados, não, em setembro o que temos é um novo programa de governo. Novo programa de governo do qual, independentemente e compreendo a prudência sábia do Adolfo, quando diz que, obviamente, o que está aqui em causa é um contributo, não valerá sequer, mas se quer admitir que um qualquer consenso se faz com base numa encomenda deste tipo e se faz com base nisto que, sendo para vigorar para 2014, significa um outro programa de governo para o qual este governo não tem mandato nem legitimidade. Significa um pós-memorando, bom, com base num outro programa de reforma estrutural. Isso significa o completo reconhecimento, quer do fracasso daquilo que andamos a fazer, quer a completa ausência de qualquer base de consenso com base neste modelo. Jaime Quezado, que opinião é que tem sobre este relatório? Todos os relatórios sobre o que é que ia acontecer no ano 2013, nomeadamente o relatório do Economist e de outras revistas mais ou menos conhecidas, diziam que, de facto, um dos grandes temas na área internacional ia ser a refundação do papel do Estado. Este relatório da FMI faz-me lembrar há 20 anos o relatório de Porter, quando, no fundo, a sociedade portuguesa disse que é preciso vir alguém de fora dizer aquilo que nós temos que fazer, e depois acabou por não se fazer nada. Ou muito pouco, não é? Ou muito pouco. Já falamos sobre isso várias vezes. Não, eu diria que há um consenso entre todos sobre que, de facto, o Estado tem que mudar. Não é? A sociedade mudou, o mundo mudou, o Estado tem que mudar. A grande questão é que nós temos aqui... Tal como está é insustentável. Tal como está é insustentável. Ou seja, nós não geramos receita. Se vimos isto do lado financeiro, e se fizermos a associação com uma empresa, embora o Estado não seja uma empresa, e convém isso ficar claro, nós não geramos receita suficiente para pagar aquilo que é a despesa do Estado. E, portanto, desse ponto de vista, o Estado tem que mudar. Eu disse aqui a semana passada que o gelo zero, na altura em que o Dr. Barroso se candidatou a presidente do PSD, ficou célebre por a manchete do Expresso dizer que ele defendia 200 mil funcionários públicos que iam para a rua. E você respondeu que o Ministro das Finanças é mais grande porque disse apenas 100 mil. A questão é a seguinte, nós temos que, de facto, mudar o Estado. E mudar o Estado começa por, ao contrário do que se possa dizer, também fazer uma análise muito rigorosa das despesas e de custos. Ou seja, não é só a questão da missão, a questão das funções, é também do quanto custa. E, portanto, o que no fundo está em cima da mesa, e este ano vai ser decisivo nessa matéria, é a sociedade portuguesa, o Governo, a sociedade, todos nós, termos a resiliência suficiente para perceber que a mudança do Estado vai ter custos muito elevados. Eu diria, em relação àquilo que são as propostas da FMI, e tendo por base aquilo que é uma análise que todos nós temos feito, a nível da participação política, a nível da participação social, que há aqui 3 áreas que são fundamentais, em relação às quais nós vamos ter que, de facto, tomar decisões muito claras. A primeira tem a ver com os despedimentos na função pública. Nós temos, isso está identificado, áreas do Estado onde existe excesso de funcionários públicos. Tem a ver com todo um passado, não vale a pena estar a explicar, que começou logo a seguir ao 25 de Abril, tem a ver com a responsabilidade de vários governantes, tem a ver, no fundo, com uma forma que se arranjou, aproveitando também os fundos comunitários, como disse o Eduardo, de certa forma, combater aquilo que seria um desemprego sazonal. Mas nós temos áreas como a educação, a 5 de outubro, assim que várias vezes, a própria área da segurança, que tem, de facto, gente a mais. E, portanto, vai ser preciso tomar a medida de, numa lógica de racionalidade, eventualmente ter que abdicar desses recursos. Essa é a primeira questão. A segunda questão, que parece também muito importante, tem a ver com as prestações sociais.
eu já disse aqui no outro dia, as prestações sociais são fundamentais. Ou seja, eu sou dos que defendem que nós temos que ter um Estado social. Porque quem não tem capacidade, por motivos pessoais ou por motivos de infelicidade, de ter sucesso ou de ter a mínima dignidade do ponto de vista social, tem que ter um apoio do Estado. Agora, o problema é que a forma como o Estado Social foi constituído é ela própria também um sinal de injustiça. Eu dei o caso do rendimento mínimo e de tudo o que está associado e de outras coisas parecidas. Portanto, aí também temos que ter coragem de tomar decisões que vão ter que ser tomadas, sob pena de facto, alimentarmos aqui uma ilusão que não tem sentido. E a terceira nota, com a qual terminava, tem a ver com as comparabilidades. A Pricewaterhouse fez um estudo muito interessante, que recomendo, e que foi publicado e está no site deles, onde compara aquilo que são alguns indicadores entre os diferentes países. Um deles tem a ver com o número de polícias por pessoas, outro tem a ver com o número de pessoas por pessoas. E nós somos, de facto, os países da União Europeia que têm mais esse valor elevado. Ou seja, se compararmos consubstanciado nesse relatório. Não, mas a Price fez essa análise, é uma análise rigorosa. E, portanto, isso tem um problema, ou seja, nós temos cada vez menos pessoas, que é um outro problema, ou seja, e temos cada vez uma população mais idosa. Também temos índices de segurança mais elevados do que... Sim, exato. Muitos mas o país, se calhar, não justifica. Portanto, e o problema é esse, ou seja, de facto, uma análise meramente racional diz que nós temos indicadores para os quais não estamos disponíveis para aportar. Eu acho que 2013 vai ser um ano muito importante em muitas coisas. E vai ser um ano importante também nessas rupturas. Eu acho que o que se está a dar neste momento na sociedade portuguesa, mesmo agora com a questão do orçamento, do Tribunal Constitucional, é um sinal de ruptura. Agora, como eu disse aqui a semana passada, tem que ser uma ruptura progressiva. Eu acho que a sociedade portuguesa não está preparada, até porque isso pode ter custos sociais que neste momento são de evitar, para uma ruptura total. E, portanto, nós temos que ter a inteligência de construir mecanismos de transição, uma chamada transição, não chamaria democrática, mas uma transição inteligente. E isso passa por fazer uma identificação racional. Este relatório da FMI, para acabar, tem, na minha opinião, uma virtualidade, que é, no fundo, chamar a atenção para algo que já existe e, portanto, pelo menos suscitar a discussão. Eu sei que na próxima semana vai haver um debate sobre esta matéria, organizado pelo Governo, através do Secretário de Moedas, onde vão várias pessoas intervir. É uma visão do assunto. Acho que é importante haver outras visões e tentar aqui compatibilizar essas visões. Eu acho que nós não podemos, de facto, ter aqui uma perspectiva total de ruptura, dizendo que de um momento para o outro aquilo que são dinâmicas que estão instaladas do ponto de vista social tem que acabar, porque isso não é possível. Nós não podemos dar-nos ao direito de ter, no fundo, as pessoas sem o mínimo de dignidade do ponto de vista da cidadania, e isso corre-se o risco de acontecer, porque são pessoas que não têm acesso a rendimento. Mas também não podemos perpetuar esta solução. Portanto, eu acho que vamos ter aqui um desafio coletivo de encontrar aqui a inteligência intermédia. E o relatório da FMI, pelo menos, tem a virtualidade de chamar a atenção para os assuntos, que foi o que o relatório da Porta fez há 20 anos. Agora, é importante é que saibamos dar sequência. Portanto, desse ponto de vista, é isso. Eu defendo as medidas do relatório do FMI numa lógica de transição adequada e progressiva. Adolfo Mesquita Nunes, a posição do Partido Socialista, de certa forma, se colocar à margem aqui destes cortes e no debate, pelo menos da maneira como ele está a ser não, o PS está no centro deste debate. O Governo, desculpa, o Governo é que não está neste debate. O Governo, cobardemente, esconde-se através de uma encomenda externa. Mas, o PS está no... Esse aí... Eduardo, mas deixa-me fazer a pergunta primeiro ao Adolfo. Mas esse ponto é o ponto em que não faz sentido. Eu já lhe faço a pergunta discutir assim, porque aí... Adolfo, acha que esta posição do Partido Socialista é politicamente sustentável? A participação do Partido Socialista neste debate tem sido silenciosa, que é uma forma de estar também no debate. É a participação oficial, não é? Mas, já que o Eduardo fala da encomenda externa, eu gostava de ser particularmente claro neste aspecto. O relatório do FMI é um contributo muito importante para o debate das funções do Estado. E, a meu entender, que o Governo deve levar em linha de conta todos os problemas que são identificados pelo FMI neste seu relatório. E deve, perante estes problemas, que devem ser todos tidos em conta, deve escolher as soluções, as que constam do relatório ou que não constam do relatório, que sejam capazes de responder aos problemas que o FMI levanta. E, do meu ponto de vista, essa reflexão sobre as soluções deve ter em linha de conta, em primeiro lugar, a necessidade de reduzir a despesa estrutural, ou seja, deve escolher das medidas propostas pelo FMI quais é que são as propostas de redução da despesa estrutural para evitar futuros impostos. Deve levar em linha de conta algo que o próprio relatório refere, que é a necessidade de ter um consenso social sobre as medidas, e, portanto, é importante realçar que é o próprio FMI que diz a várias passagens que é importante ter um consenso social. E o terceiro tem que ter em conta, por uma questão
penso eu, evidente, a constitucionalidade das medidas e, portanto, tem que se assegurar desse programa. E, portanto, eu gostava de deixar muito claro que eu acho que é um contributo muito importante e eu penso que o CDS deve estar na linha da frente de quem defende a redução estrutural da despesa. Todas as medidas que preencham estes requisitos que eu estou a dizer, que seja uma verdadeira redução estrutural, que impeça impostos, que permita uma redefinição do papel do Estado sem colocar em causa a proteção social, portanto, que haja este consenso social e que respeite a Constituição, devem merecer a nossa apreciação. Quanto ao debate com o Partido Socialista, é importante que este debate exista. Neste momento temos um relatório em cima da mesa, há outros debates que vão aparecer. O que nós não podemos ter é uma perspectiva de quem diz aqui não, por aqui não, aqui também não e por aqui também não, e no final do dia ou no final do mês, só dissemos que não dissemos que sim a nada. É muito importante termos, e eu penso que este relatório, volto a referir, realça algo que eu acho que é importante até para que o Partido Socialista entre no debate. Quando o documento diz a despesa social que temos não é alta, tendo em conta a média europeia, e o problema parece ser sobretudo de eficiência, ou seja, transferências que estão mal direcionadas, critérios que são mal definidos, apoios que estão dispersos, e que se acumulam, subsídios que não dão incentivos ao regresso ao emprego, não há fiscalização, etc. Temos aqui um amplo campo para debater as funções do Estado e nas funções sociais, e sem o espectro da redução da despesa quantitativamente. Ou seja, aquilo que queremos é uma redução qualitativa, é tornar a despesa que se faz uma despesa virtuosa. É por isso que eu não encaro com apreensão este contributo, que não é uma encomenda externa. Recordo, e para responder também um ponto importante... Muito rapidamente. Isto não é o segundo memorando. Isto não é um segundo memorando. É claro desde o princípio do próprio documento que cabe ao governo português escolher aquilo que quer fazer ou não. Quem fez uma encomenda externa de 70 mil milhões de euros foi o Partido Socialista quando pediu ajuda à Troika. Eduardo, o Partido Socialista não se está a colocar à margem deste debate? Não, o Governo é que está à margem do consenso social. Nós temos uma situação nova que, enfim, há que encarar. O Governo morreu em setembro. O FMI falhou muito na sua... Ainda ontem o vice-presidente do CDS, Nuno Melo, foi muito claro ao apontar e ao pedir, aliás, esclarecimentos, dizendo que quando o FMI reconhece que, quer na queda da procura interna, quer nos efeitos no desemprego, quer na ponderação dos efeitos de questões que são da responsabilidade, aí estamos de acordo, são da responsabilidade do Governo. Não esperamos que o FMI ou qualquer outra instância sejam especialistas em Estado de Direito português. A constitucionalidade, a legalidade global das soluções é da responsabilidade interna. E aí há que encontrar as soluções compatíveis e ajustar o quadro normativo quando tal for possível e necessário. É nesse quadro que nós temos de fazer aqui um debate amplo, gerando um novo consenso nacional. Um consenso que envolva os parceiros sociais, que envolva os setores empresariais que querem esperança e não mais insolvências, não mais desemprego, não mais desperdício de fundos de apoio e mais diabolização do investimento público. E é nesse consenso social que permita estabilizar o caminho do desastre, que significa o terceiro ano de queda do produto e que impeça que 2014 seja o quarto e que permita premiar o mérito, premiar a inovação, premiar a competitividade, premiar os setores que efetivamente consigam criar riqueza. É em torno disso que é necessário um debate alargado, fazendo os ganhos de eficiência que forem necessários. As reformas da educação da ministra Maria de Lourdes Rodrigues, que nunca tiveram a solidariedade dos partidos da oposição, são reconhecidos hoje pelas instâncias internacionais como o maior contributo estrutural para o aumento da eficiência e para o aumento da qualidade do sistema de ensino português, respondendo àquele que é o nosso maior déficit estrutural, o déficit de qualificações. Portanto, não vale a pena aqui dizer quem tem mais méritos de passado. Estes são elementos reconhecidos externamente e, obviamente, haverá novos no futuro, deste governo ou de outros governos. Esse debate tem sentido fazer. Não se pode fazer este debate com base em descobertas momentâneas de chaves milagrosas de um governo que hoje manifestamente está à margem do consenso nacional. Já é o meu governo que está à margem do consenso nacional?
Não, por acaso penso que não. Vamos ver, o Governo está a fazer o que tem que fazer, que é, numa situação de emergência, tomar medidas difíceis e, obviamente, não sendo compreendido, que não está a ser compreendido por parte da sociedade. Isso tem a ver com questões de comunicação, tende a ser interpretado como estando à margem. Eu acho, e sou dos que acham, que nós precisamos, em Portugal, de um Partido Socialista muito forte. O Partido Socialista é um partido importante da democracia portuguesa e é um partido que contribuiu muito nestes anos para que estejamos onde estejamos. E eu acho que, neste momento, com todo respeito, e Eduardo vai-me dar conta de que, efetivamente, nós estamos com um Partido Socialista menos forte do ponto de vista da sua capacidade de intervenção. Porque, de facto, o que se nota em relação ao atual Partido Socialista, com todo respeito, é uma ausência do ponto de vista estratégico, ou seja, nós precisamos de um Partido Socialista que tenha na sua liderança e que tenha na sua capacidade de percepção do que está a passar em Portugal, de facto, um sentido de entendimento estratégico. Estamos de acordo, hoje não há governo, é preciso uma solução mais afirmativa, significa liderar um novo consenso nacional. E acho que sim, o PS tem que ser mais afirmativo. Estou inteiramente de acordo com isso. O governo, dentro das suas, não digo dificuldades, mas... Estou inteiramente... O governo não existe. Esse é um contexto nacional. De Mota Amaral a Cavaco Silva. O governo hoje é um moribundo que não tem no estado de emergência. Não existe. O governo está em cuidados paliativos. O governo está debatido com o estado de emergência e não pode arrastar o país nessa sua desgraça. O governo está debatido com o estado de emergência e acaba por ser prejudicado do ponto de vista da sua capacidade de comunicação. E eu penso que existe um consenso em relação a isso. O governo está a ser prejudicado do ponto de vista da comunicação, mas tem a sorte de facto, não ter uma oposição à altura. Porque se nós tivéssemos neste momento um Partido Socialista forte, para o país isso era um incentivo para que o próprio governo tivesse que rever a sua estratégia de comunicação. Não, o PS tem de liderar esperemos ter muito rapidamente um Partido Socialista forte. Meus senhores, muito obrigado a todos pela vossa presença. É sempre um prazer tê-los aqui. Até para a semana. Amanhã outro tema estará em foco.